Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, dia 6 de abril de 2022, faltando aí alguns meses para nós mandarmos esse presidente demitir. Esse presidente, agora dia 2 de outubro, é o dia de eleição, vamos demitir o presidente da República no primeiro turno, certo? O aviso prévio dele vai ser de 3 meses. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos precisando de trabalho. E hoje, pela manhã, a gente vai entrar no Evangelho, sim, o pessoal sempre pergunta. Eu fiz uma postagem lá aqui no Facebook. A gente fez uma postagem falando, né, do caso da Miriam Leitão, onde ela relata, né, o que ela viveu de tortura. E aí alguém botou assim, bem feito para ela, quem mandou ela apoiar a fascista? Eu olho para esse fato e vejo como que nós somos assim, falta de um pouco de humanidade. Eu não concordo jamais com alguns posicionamentos econômicos, comentários de Miriam Leitão, em algumas questões eu discordo dela, mas diante da narrativa em que ela conta como que ela foi vilipendiada, tratada mal, o texto está aí na nossa página, na publicação abaixo. A gente vê aí, é uma postagem que deveria nos ajudar a refletir sobre o mal da ditadura. Não me interessa se eu votei no presidente atual, ou em um e no outro. O que interessa é que nós temos que ter empatia, temos que ter humanidade e respeito pelo fato narrado. A gente não pode nunca dizer assim, bem feito, quem mandou se meter com isso, com aquilo. Uma das coisas que a gente fica indignado, porque eu fico olhando os comentários de alguns amigos que se dizem ligados aos direitos humanos, ou outros ainda que defendem a vida. Não, sou pró-vida. Não, mas se a vida for de um cara ligado à esquerda, eu quero mais que se lasque. Não, eu sou pró-vida, mas se a vida for ligada a uma pessoa de outra linha partidária, eu quero que vá se lascar. A gente olha para esse fato e olha com muita vergonha, porque a gente olha bem o que aconteceu com o Brasil em 2002 até 2014, o que nós vivemos até 2010, o que nós vivemos até 2008, o que nós vivemos de positivo e o que nós vivemos de negativo. Primeiro, a gente tem aí uma aliança armada pelo sistema para que o Temer fosse vice de Dilma. A gente nunca pode esquecer isso. E atualmente nós temos aí uma aliança do Alckmin ser vice do Lula. A gente fica às vezes querendo dizer bem feito Miriam Leitão. A gente não é diferente do... Desculpe a gente, forma de falar, vocês que fazem isso. Eu não sou esse tipo de gente. Quando a gente não vai ser diferente do Bananinha que ficou falando que fiquei com pena da cobra. Quando eu vejo um comentário de pessoas que dizem que votam em Lula, dizendo bem feito porque você votou lá no fascista, eu fico lembrando que o Alckmin também apoiou o fascista, que o PSDB também apoiou o fascista, e no entanto, tá aí, ó, olha que beleza, olha que bonito, o Alckmin vice do Lula, e ninguém fala nada. Cadê os paladinos da justiça, da moral e da vergonha? Uma das coisas que a gente tenta trazer, né, na nossa reflexão quase que matutina, e a gente tenta trazer um pouco de realidade. E a gente olha para a realidade hoje, o tomate está aí R$10 o quilo. Ontem eu brincava com meu amigo, dizendo, olha, meu irmão lá do Rio de Janeiro, olha, verdade que a gente agora para comer bife, o tomate é o novo bife. Vai lá em casa que eu vou servir para você um tomate a cavalo. Isso que ainda pode servir tomate a cavalo, né? Tomate com ovo. Porque essa é a realidade hoje. Se você olhar o preço da cenoura, eu até brinquei, eu fui num encontro recentemente e falei, olha, não teve tomate, não teve cenoura. Foi um almoço simples. Quando a gente olha para esse tipo de política e de atividade e de atitude de uns e outros, falando em nome dizendo que, não, porque ela apoiou o fascismo, que é porque ela... Gente, nada explica a tortura. Não, mas porque ele... Que cristãos somos nós? Eu postei aí o texto, é um texto assim muito detalhado, ela é o narrativo da própria Miriam Leitão, e a gente, quando posta um texto, até para a gente poder refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo, sobre a realidade daquilo que querem propor para o país.
Uma pessoa sai de casa, ontem, por exemplo, tivemos aí em Queimados mais um caso, né, da violência, que um homem de 31 anos foi assassinado, ninguém sabe, dizem que é a polícia diz que não foi ela. É um caso que nos assusta. O Moiser, aquele jovem que foi assassinado lá no Trigger, lá na Barra da Tijuca. E também você vai olhando aí as atividades criminosas e covardes de muita gente que usa o nome dizendo cidadão de bem para poder fazer o mal. O que nós devemos nos indignar, e indignar-se de verdade, é indignação que nos leva à conversão, à mudança de opinião. E aí, o que eu vejo? Ah, não, porque era bem feito para ela. E quem fará esse tipo de bem feito? É aqueles e aquelas que vão dizer para mim assim, se eu defendê-la, leva para sua casa. Vê se não é a mesma frase daqueles e daquelas que automaticamente, quando você fala sobre prisão justa, quando você fala em julgamento justo, se a pessoa não te fala isso, leva para sua casa, está com pena dele, leva para casa. O que nós olhamos claramente, quando alguém me disse que tanto o cara que vota em PT como vota em Bolsonaro tem pontos em comum, nós devemos reconhecer isso. Que infelizmente, tanto lá como cá, existem extremos. Tanto lá como cá, existem radicalidades que ferem o princípio da dignidade humana, que ferem o princípio da vida humana. Eu não posso nunca concordar com uma pessoa diante de um relato onde uma mulher diz que foi desnuda na frente de mais de 10 homens, que tomou tapa na cara, que ela foi vítima de uma violência injusta. E mesmo que fosse justa, nenhuma violência é justificável. Nós devíamos falar, poxa, nossa solidariedade com essa dor, nossa solidariedade com esse momento de sofrimento dessa pessoa, mesmo ela sendo culpada, nós não estamos no tempo da barbárie. Mas aí eu fico olhando os comentários de alguns ligados ao PT, ao PCdoB, à esquerda, que eu me fico, gente, qual a diferença entre eles e o Bananinha lá que disse que tem pena da cobra? Interessante é que nós, quando olhamos hoje, aí eu vou entrar aqui na segunda parte da nossa conversa, nós olhamos para o Evangelho de hoje, João 8, 31 ao 42, de hoje sem filtro. A gente quando fala sem filtro é que não tem efeito. A gente entra nessa questão toda ainda, é que os fariseus, saduceus, os judeus, invocavam para si, lá no versículo 32, 33, que eles eram filhos de Abraão. Invocavam para si as suas condições de herdeiros direto da salvação. O interessante é que alguns invocam para si a sua condição de herdeiros da justiça, da moral e do respeito. O interessante é como nós, às vezes, ficamos invocando a nossa condição de batizados. Como aqueles que atacam lá do centro Dom Tosco, que atacam alguns amigos, que criticam, que falam contra a campanha da fraternidade, que atacam, que invocam a sua condição de verdadeiros cristãos católicos. Jesus, quando diz para eles, lá no versículo 34, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, deixa bem claro, se você defende a tortura, você é torturador. Se você concorda, dizendo, bem feito para ela, você está no mesmo pé daquela outra pessoa que causou esse tipo de sofrimento. O interessante é que a gente, quando olha para esse capítulo 8 de João, começa lá com a mulher adúltera, com a mulher que foi pega em adultério, começa lá com aquele sistema onde os caras apresentam para Jesus para ela ser julgar, e depois entra uma questão de discurso de Jesus. Interessante é que Jesus, nesse capítulo 8, versículo 31 ao 42, deixa bem claro as condições para a salvação. Que ele deixa bem claro, tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter carinho. Ou seja, a gente olha bem claramente e reconhecer que Jesus enviou. Diante desses homens e mulheres que vangloriam-se como donos da razão, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da teologia, líderes comunitários, coordenadores, ministros, padres, bispos, catequistas, pastores, Jesus é bem claro que não adianta você ter título, você ser batizado, você ter isso, se você não viver verdadeiramente a liberdade de filho de Deus. Por isso ele fala sobre a intimidade familiar. Ele deixa bem claro a questão da fazer parte, estar junto. Jesus, interessante, é que a gente quando às vezes fala assim, eu não sou igual fulano, não sou igual aquele ou outro. Jesus deixa bem claro que se você mesmo tendo cargos, mesmo tendo título, mesmo sendo líder, mesmo sendo isso e naquilo,
ter votado contra o Bolsonaro, mas se você defende a tortura de alguém, você não é diferente dele. O interessante, o filho leva os discípulos a permanecer com ele. O interessante é lá na frente, Jesus vai dizer que eu chamo vocês de amigo. A palavra do Pai que nos traz no evangelho de hoje, esse evangelho que nos ajuda a pensar, é que ele fala sobre permanecer na casa paterna. Eu dizia recentemente que não existe ex-filho, não existe ex-parente. Quem procede do outro modo, quem acha que pode ter, não, tem ex-filho, tem ex-pai, tem ex-irmão, ex-mãe. Olhemos bem claro, como Jesus deixa bem claro, a liberdade é um valor que nós temos. Aí voltamos lá no domingo, no quarto domingo da quaresma, quando Jesus fala do filho pródigo. O interessante ainda que quando Jesus deixa bem claro a ideia que ele deixa bem claro aquilo que a gente aprendeu no estudo teológico, quando fala do profeta, quando fala da justiça, quando fala do amor, quando fala da boa nova, quando ele deixa bem claro lá em Mateus 24, quando alguém manda o povo calar a boca, manda fulano calar a boca, manda o povo calar a boca, e Jesus fala, olha, é preciso deixar bem claro que a gente precisa ter bem claro a nossa vocação de sermos profetas. E aí entra, se eles não gritarem, as pedras falarão. E aí vira um canto da comunhão bonito, que a gente canta na comunidade, canta na igreja, canta no meio do povo e acha isso legal. Como os judeus se diziam filhos de Abraão, hoje muitos se dizem, eu sou muito católico, eu sou evangélico. O interessante é que numa entrevista de emprego perguntaram se eu era cristão, e eu disse que era cristão. E eu disse, se você é cristão, sou de qual igreja? Igreja católica? A pessoa me olhou de olho assim, não falou nada, para não cometer preconceito religioso, mas olhou de forma assim muito assim reservada, e olhou de forma assim muito radical. Liberdade de ser cristão católico. E você percebe bem que para aquela pessoa podia entender que para ser cristão tem que ser evangélico, protestante. Às vezes nós invocamos que eu sou homem que frequento a missa todo domingo. Talvez nós cristãos estejamos cometendo os mesmos pecados dos judeus. Ah, sabe quem sou eu? Apenas porque somos fiéis a algumas observações da igreja. E naquele tempo eles eram fiéis às observações da lei. E aí vale também para o campo da sociopolítico. Porque você é ligado a esse ou aquele partido, não pode ser pessoa boa. Ah, não, porque isso ou por causa daquilo. Jesus, o Filho de Deus, se revela na liberdade das escolhas, na liberdade na sua liberdade de ser quem você é, sabendo que toda a liberdade tem um preço. O pecado é exatamente o contrário. Ele nos escraviza, ele nos coloca numa situação do jogo do interesse. Coloca-se numa situação onde nós não temos opções nem saídas. A gente tem duas opções na vida. Podemos permanecer na escravidão, lembrando aí, ah não, porque em 2016 fulano votou, ciclano apoiou. Ou podemos ainda trabalhar com a proposta, o fruto do Espírito Santo, o fruto da videira, o fruto da vida digna. O interessante ainda é que nós devemos trabalhar bem a bondade, a fidelidade, a mansidão e o controle de si mesmo. A lei que nos é perfeita, a lei que nos é apresentada, é aquilo que o padre Justino Muduala disse: se a lei não te leva ao amor, se a lei combate a vida, essa lei já não serve para nós. Eu não posso nunca concordar e dizer, bem feito você que quebrou o dedo, bem feito você que caiu da escada, bem feito você que sofreu um acidente, bem feito você que foi preso, bem feito você. E quando eu vejo algumas pessoas falando isso, seja de qualquer situação, eu me pergunto, até que ponto você é cristão? Quando eu postei aqui um tempo atrás, falando sobre que eu não era coveiro, que eu não era enfermeiro, alguém já me bateu, falando que eu estava debochando do presidente, é uma outra situação. Agora eu não posso levar nesse campo a ideia, ah não, foi presa, bem feita, agora apoiou não sei quem. Interessante é que nós, quando falamos em experimentar a vida, e a vida digna, a vida que nos leva a entender o mistério de Deus,
envolve, sobretudo, um autocontrole. É preciso perder, às vezes, para poder ganhar, já diz Martim Valverde. É preciso esquecer alguns fatos para poder entender. Nós não podemos ficar imune e ficarmos à parte das dores dos homens e mulheres que perderam suas casas agora com as enchentes na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro. Não podemos ficar imune ou isolados diante da dor de uma mãe que perde um filho recém-nascido. Nós não podemos ficar imune ou quieto diante de uma mãe que tem seu filho assassinado pela violência, seja policial ou marginal. Deus nos faz filhos dele. Mas se nós não vivermos como filhos deles, nós seremos apenas filhos do escravo, filhos do pecado, escravos do pecado, escravos da injustiça, escravos do mistério que envolve o mal. Deus nos convida na sua bondade e no seu amor a entender esse mistério. Nos convida na sua bondade e no seu amor a mergulhar nesse mistério. Não tem como eu e você, nós dois, entrarmos nessa caminhada de vida e ficarmos imune a tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que estamos vivendo. Eu não posso concordar com um deputado que diz ter um pena da cobra. Também não posso concordar com um cidadão que coloque no comentário de uma postagem que nós compartilhamos ou que nós não compartilhamos, bem feito, e agora elegeu um fascista. Eu não posso concordar. Eu não posso concordar e debochar daqueles que sofrem com as dores da vida, o sofrimento. Eu recebi um bem feito porque perdi o emprego. Eu recebi um bem feito por eu não ter feito esse ou aquele jogo de certas situações que tentaram me jogar. Já recebi bem feito por eu ter escolhido ser cristão. Já recebi bem feito por eu, às vezes, não ter vivido como um verdadeiro cristão. Quando eu entro nessa questão de olharmos bem para o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 8, 31 ao 42, aqueles saduceus, aqueles fariseus, aqueles zelotas, aqueles que usavam a palavra de Deus para justificar a sua vida, eles citam claramente que eles são filhos de Abraão. Isso me recorda uns e outros que dizem: eu sou casado na igreja, eu tenho isso, eu comungo, eu frequento a confissão, eu frequento a missa. Não adianta nada se não houver uma verdadeira adesão ao projeto de Jesus. O interessante é que quando Jesus apresenta a ira de Deus, eles invocam para si a filiação de Abraão. O interessante é que Jesus diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, não me interessa. Você pode comungar 1000 vezes na missa, pode comungar em 1000 missas diariamente, mas se você não faz a vontade de Deus, você é um pecador miserável. E somos todos pecadores miseráveis. O interessante ainda é que Jesus diz bem claro que sabe quem eles são. O interessante é que nós olhamos bem que como uns e outros que usam a palavra de Deus, aí vale para os pastores do MEC, e aí vale para aqueles que são padres e bispos e diáconos e catequistas e ministros, que usam a palavra de Deus para obter vantagem, e a usam e abusam. Agora, porém, nós olhamos claramente para a nossa prática, para a nossa vida. Jesus, quando olha bem para essas pessoas, ele percebe claramente como que eles são vazios, como se apegam a um simbolismo, se apegam a uma pré-condição. Ah, não, porque agora eu tenho essa condição. E aí eu lembro daqueles momentos que eu falei que um certo cidadão disse: a minha paróquia, a minha igreja, o meu conselho, meus líderes, e nada é de Deus. Nada é de Deus. Tudo é dele. Nada é de Deus. Diante da realidade de se vangloriar de quem nós somos, devemos lembrar sempre que somos todos pecadores e falhos. Diante de vangloriar, diante das nossas falhas, diante das nossas qualidades, olha como eu sei escrever bem, olha como eu sei fazer um vídeo, olha como eu sei... Nós temos que lembrar que somos todos pecadores, dignos de pena do Deus de amor que nós seguimos. O interessante ainda é que nós olhamos para a realidade do mundo de hoje, ano de eleição, ano de tempo onde nós vamos ter que meditar. Como cristãos que somos, alguém escuta: não podemos votar em quem faz aborto, beleza? Em quem defende o aborto, beleza? Mas também não podemos votar em quem defende a pena de morte. Então não podemos votar em ninguém. Não podemos votar em quem defende o aborto, mas também não podemos votar em quem elogia e quem
coloca em evidência a alegria e a tortura como base comum para a comunidade, porque Jesus foi torturado, porque Jesus sofreu a pena de morte. Não podemos votar em quem defende o fim da propriedade privada, mas também não podemos votar em quem faz tudo para obter mais propriedade privada. Não podemos votar em quem rouba do povo, dizendo que não está roubando. Também não podemos votar naqueles que dizem não tem mais corrupção. E se você buscar bem 2 vezes na internet, no Google Paga Nós depois, você vai ver lá escândalos e mais escândalos referente a propinas recebidas desse ou daquele governo, ou daquele grupo, daquele ministério. O interessante ainda sem filtro, o que nós podemos dizer é a liberdade de escolha. Mas toda liberdade tem consequência. Toda liberdade tem sua consequência. Por isso, esse ano de 2022, onde eu ainda estou desempregado, onde eu estou passando por dificuldade, onde nós estamos passando por tudo aquilo que nós não queríamos passar, por causa das nossas escolhas dentro do Evangelho de Jesus, por causa das nossas escolhas baseadas no preceito, no respeito à vida e à dignidade, nós devemos continuar, pois nós não seremos jamais chamados, ligados àquele ou àquele momento de corrupção ou de grupos disso ou daquilo. O Evangelho de hoje questiona seriamente aqueles homens e aquelas mulheres que se diziam filhos de Abraão, que serve se nós mudarmos uma letra e dissermos que nós somos filhos da Igreja Romana, da Igreja Católica, nós somos filhos da Igreja Evangélica, nós somos filhos, somos praticantes de uma fé cristã. Serve para nós também, para nós examinarmos nossa consciência. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Ainda estou na campanha para nosso pagamento do carro. Agradeço a todos que estão nos ajudando, amigos e amigas, gente de todos os lugares do Brasil, amigos de Minas, amigos de São Paulo, amigos de todos os lugares que nos ajudam a manter a dignidade, a cumprir alguns acordos que nós fizemos, acreditando na amizade, acreditando na capacidade de cada um ajudar. Também louvo a Deus pela vida dos amigos que estão passando por dificuldade, mas estão firmes na caminhada, na oração, na fraternidade. Lembrando a todos e a todas que se faz necessário ainda tomar cuidado, a Covid está aí. Pessoal, está o governo falando, os governos estão falando que tem pessoas não indo tomar vacina. Vamos lá, que se você falta tomar a segunda dose, tome a segunda dose. Se você tem que tomar a 4ª dose, tome a 4ª dose. Se tiver a 5ª dose, tome a 5ª dose. Covid ainda mata. Tudo bem, ontem nós vimos a notícia que só tem 13 pessoas internadas no Rio de Janeiro, no todo o estado do Rio de Janeiro, com o síndrome da Covid. Vamos nós também tomar cuidado para que não chegue a 14 ou a 15. E nós lembramos sempre, se vai para o ambiente fechado, mantenha o uso de máscara. O governo liberou a máscara, mas nos ambientes fechados não deixe de usar máscara, pois o vírus ainda está no nosso meio e, infelizmente, como alguém já disse, ele veio para ficar, como outros vírus e outros momentos. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. Estou aqui em Japeri, estou aqui vendo essa é a visão que eu tenho aqui do meu quintal. Bom, fique com Deus, obrigado a vocês pelo carinho, bom dia, eu sou o Daniel Nonato.